Boa noite, querida igreja. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a esse culto de adoração ao Senhor. E eu quero já iniciar lendo um trecho da palavra de Deus com você. Então, abra sua Bíblia em Salmo de número 103. Salmo 103. Nós vamos ler do versículo 15 até o final do versículo do Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas, em contrapartida, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Enquanto a humanidade é finita, é limitada, ele diz, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e no seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é que não podemos confiar nesta vida, nesse corpo, porque isso passa, a vida passa, mas podemos confiar no Senhor, porque Ele é de eternidade a eternidade. A sua misericórdia não tem fim, e essa é a razão de nós o bendizermos. E é por esta razão que nós estamos aqui reunidos nesta noite, para apresentar a Ele o louvor que lhe é devido, a honra que lhe é devida. E eu sou muito grato de ter você aqui conosco neste culto, mais um culto de adoração ao Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo e dedicar esse culto a Ele. Pai, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida desta igreja. Que o Senhor seja honrado e glorificado. E neste momento, nós dedicamos esse culto ao Senhor. Pedimos a direção do Senhor para tudo que fizermos aqui. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe cada lar que está participando conosco, Deus, cada vida preciosa, que esse culto seja significativo na vida desta pessoa. Que todos que ouvirem a tua palavra nesta noite possam ter as suas vidas transformadas, possam ser animados, possam ser consolados e confortados pelo teu Espírito Santo e pela pregação da tua palavra. Então derrama a tua bênção sobre cada lar, derrama a tua bênção sobre este culto, e que tudo que fizermos aqui, Deus, seja para te honrar e te glorificar. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, mais uma vez eu quero dar boas-vindas a você que participa conosco deste culto, seja você um membro da Igreja Batista Esperança, seja você um visitante, alguém que nos conheceu nesse tempo de pandemia, que conheceu, que descobriu o nosso canal e tem assistido os cultos conosco. Quero agradecer também a sua presença e dizer que se você é um visitante, nós sempre temos aqui um QR Code onde queremos pedir que você
faça o seu cadastro para que a gente te conheça, para que a gente saiba quem você é, para que a gente ore por você. Então, se você está visitando essa igreja, se você nunca esteve presente aqui num culto presencial aqui conosco, então faça seu cadastro aqui e nós queremos, no dia que retornarmos, convidar você para participar conosco de um culto de adoração ao Senhor aqui, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor derrame as bênçãos dele sobre a sua vida. Quero lembrar que a nossa campanha de mantimentos, né, a campanha de doação de cestas, ela continua e nós vamos já começar a fazer os contatos, vamos começar já a entrar em contato com as pessoas e marcar datas para poder fazer a distribuição, provavelmente segundo semestre de junho, mas já contamos com a sua participação, seja doando uma cesta, parte de uma cesta, seja distribuindo a propaganda para outras pessoas, para outros grupos, a fim de a gente juntar muitas pessoas e poder, mais uma vez, atender um pouquinho da necessidade que o povo tem sentido. Então, contamos com você nesta campanha. Nós vamos cantar um pouco agora e depois disso, o irmão Arthur vem e ele vai trazer para nós a meditação da palavra do Senhor. Então, preste atenção naquilo que Deus tem preparado para você. Então, Deus te abençoe, vamos cantar e logo em seguida, o Arthur tem a palavra.
Boa noite mais uma vez para você que está aqui conosco nesse culto. Agora vamos juntos meditar na palavra de Deus, ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre oração. E nada melhor do que falar sobre oração do que então começarmos aqui juntos, orando ao nosso Deus. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí onde você está e vamos juntos clamar ao Senhor por esse momento, pela palavra dele que vamos juntos estudar agora. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é santo, ó Pai, e nós queremos ouvir a sua voz, queremos aprender sobre a sua santidade, queremos aprender sobre o Senhor, sobre o seu caráter, ó Pai. E nós lhe pedimos nesse momento, ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos sobre o Senhor, ó Pai, quem Tu és, ó Deus. Ensina-nos de acordo com a Tua palavra sobre esse tema de oração, ó Pai. Que possamos aprender realmente a orar. Cuida de nossas vidas, que a Tua voz que seja ouvida nessa noite, ó Pai. Que possamos estar atentos juntos à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oração. Eu sempre lembro de um ensino de um professor lá no seminário. E sempre que nós oramos, ao final da oração nós dizemos, em nome de Jesus, amém. Eu creio que todas as suas orações você deve encerrar, deve acabar dessa maneira. E aquele professor, ele ensinando uma vez, ele disse que essa frase que nós colocamos ao final, em nome de Jesus, amém, ela é muito mais do que, vamos dizer assim, um chavão ou algo que nós falamos para que a oração, então, ela chegue a Deus, uma assinatura, mas ela diz muito mais sobre um princípio. Um princípio que tudo o que nós estamos falando em oração é o que Jesus falaria ao Pai. E por isso, nós estamos orando em nome de Jesus. Tudo que nós estamos dizendo, tudo que nós estamos falando naquele momento é em nome do próprio Jesus. E isso nos faz refletir em algo. Quantas vezes as nossas orações, elas são egoístas? São para nós mesmos, são para os nossos próprios interesses, para a busca das nossas realizações. E se formos parar e pensar de fato que as palavras que nós estamos usando são as palavras que Jesus usaria, muito do que nós falamos em nossas orações, eu creio que nós desistiríamos de falar, deixaríamos de falar. Eu não estou dizendo com isso que você deve deixar de orar, que todas as suas orações estão erradas. Não é nada disso. Não estou dizendo que então você não deve mais incluir pedidos nas suas orações e nem dizendo que todos os seus pedidos eles são egoístas. Esse não é o ponto. Mas o que é o texto que nós veremos hoje, ele vai nos levar a refletir é como tem sido as nossas orações. Afinal, a oração, ela não é para conseguirmos o que nós queremos. A oração, ela não é para resolver todos os nossos problemas, ela não é para manipular a Deus. Mas as nossas orações, elas devem estar centradas em Deus. E é isso que nós veremos hoje. Se você lembra, na última vez que eu preguei no mês passado, eu comecei também a falar sobre oração. Lá em Mateus capítulo 6, versos 5 até o 8. E hoje nós vamos continuar falando sobre oração lá em Mateus 6 também. Você já pode até abrindo sua Bíblia. E nós vimos, na outra vez, que nas nossas orações, a motivação, ela não deve estar para sermos vistos diante das pessoas, mas a nossa motivação deve estar voltada para o Senhor.
nós vimos que o nosso foco, a nossa atenção, ela não deve estar em mais nada nas nossas orações, não deve estar em quantas vezes nós oramos, mas deve estar o nosso foco, nossa atenção exclusivamente ao Senhor. Devemos, no momento da oração, nos voltar exclusivamente a Ele e não para nós mesmos. A nossa motivação, o nosso foco, a nossa dependência deve estar inteiramente, totalmente no nosso relacionamento com o Senhor. E hoje continuaremos vendo aqui em Mateus, continuando sobre esse assunto. E você já pode aí abrir sua Bíblia, vamos ler o texto agora. Mateus, capítulo 6, versos 9. Vamos trabalhar até o 15, mas agora eu vou ler até o 13. Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui no Evangelho de Mateus, esta oração que nós vemos, ela está dentro do conhecido Sermão do Monte, de onde nós já temos há algum tempo tirado lições preciosas. E nós precisamos lembrar do caráter prático do Sermão do Monte, de como no Sermão do Monte nós aprendemos lições para colocarmos no nosso dia a dia, na nossa rotina. E Jesus mostra como as orações são importantes e como elas precisam fazer parte da nossa rotina diária da maneira correta. E em todo o relato de Mateus, isso já deve até estar bem claro na sua mente, Jesus, ele é visto como rei. E Jesus é um rei presente, um rei que cuida dos seus súditos, um rei interessado em cuidar daqueles que fazem parte do seu reino. E ele está tão interessado em cuidar dos detalhes, do dia a dia, que ele fala aqui, e nós vemos isso, a preocupação dele com a oração, que nós sejamos pessoas de oração, e que possamos orar da maneira correta. E por isso ele nos dá um modelo de oração, para que saibamos realmente como orar. Afinal, Jesus não apenas advertiu sobre a oração, como vimos nos versículos anteriores, mas ele deixou aqui ensinos minuciosos de como essa oração deve ser feita. E algo que é importante nós deixarmos claro aqui, desde já, que aqui é um modelo de oração, a qual Jesus, através dela, ele está nos ensinando. Isso não quer dizer que nós precisamos repetir as mesmas palavras todas as vezes que vamos orar, mas o ponto aqui é que precisamos prestar atenção nesses ensinos que temos aqui, os quais eles serão e eles são totalmente importantes nas nossas orações. Preste atenção. A oração, ela tira o foco da nossa capacidade e ela coloca o foco na eternidade. E pensando nisso e olhando para isso, nós vamos ver importantes ensinos aqui, o que Jesus nos ensina sobre oração através desse texto. E o primeiro ensino que nós temos é que a nossa oração, ela deve ser focada na pessoa de Deus. Versos 9 e 10. E aqui vemos, desde o início no trecho aqui, a conjunção portanto, nos mostrando a maneira lógica
em como devem ser as nossas orações. Após ver que a nossa motivação e o foco, então, ele deve estar no Senhor, agora nós vemos a lógica de como devem ser as nossas orações, nos mostrando a lógica e também o caminho, uma ordem para como devem ser as nossas orações, mostrando que esta deve ser a maneira em que nós devemos orar. E vemos que antes de começarmos a pensar em nós mesmos, antes de começar a pensar nos nossos próprios assuntos, nos nossos próprios desejos, na nossa vida, no que está passando na nossa vida, antes de começarmos a pensarmos na nossa família, nas outras pessoas, nós vemos que as nossas orações devem começar com um grande interesse pelo Senhor, por sua honra, pela sua glória, e que Ele seja conhecido, e que Ele seja honrado através das nossas vidas. E a primeira verdade que nós vemos aí nesse trecho é que nós estamos orando ao Pai Nosso. Até como essa oração é popularmente conhecida, mas isso mostra que nós temos um relacionamento com Ele, nós, filhos salvos, temos um relacionamento com esse Deus, com nosso Pai, um relacionamento íntimo, de alguém que conhece por completo, que nós conhecemos e Ele conhece as nossas vidas. Alguém, um Pai, que conhece o mais íntimo do nosso coração. E é nele, por ser o nosso Pai, é que nós encontramos a identidade da nossa vida, pecadores, porém perdoados por Ele, salvos, através da graça dEle, através do sacrifício de Cristo, e por meio de Cristo, justificados, e tendo um relacionamento direto com o nosso Pai. E nesse relacionamento com o nosso Pai é que precisamos focar, com quem nós realmente estamos falando. Afinal, é o Deus que nos conhece intimamente, é o Deus que conhece o mais profundo do nosso coração. E além disso, além de estar falando com o nosso Pai, nós estamos falando com Deus Santo. Segunda parte do verso 9, santificado seja o teu nome. Deus, Ele é o Deus Santo. Isso é um fato. E o ponto aqui não é dar mais santidade a Deus quando falamos santificado seja o seu nome. Afinal, Deus é totalmente santo. E através dele, que Ele santifica, Ele é santo e Ele santifica. Mas o ponto aqui é que Ele seja reconhecido assim em todas as partes, do Deus Santo que santifica, que transforma. E também algo que deve aludir nas nossas mentes é que nós podemos e devemos, como crentes, mostrar a santidade desse Deus, mostrar esse Deus Santo através de uma vida íntegra, através de uma vida longe do pecado. Dessa forma, o Deus Santo passa a ser conhecido diante das pessoas e o seu nome, então, é santificado em todos os lugares. E o texto continua, versículo 10, venha o teu reino. Além de nós orarmos ao Deus Santo, nós oramos ao verdadeiro Rei. Um pedido aqui que o verdadeiro Rei, ele estabeleça o seu reino, algo que acontecerá no futuro, e eu espero que você esteja ansiando por isso, eu espero que esse seja seu grande desejo, e que você constantemente esteja proclamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas também aqui, um pedido para que possamos viver de forma condizente com o reino que nós, crentes, já fazemos parte. Já fazemos parte desse reino. Lembre, estamos neste mundo somente de passagem. Somos forasteiros aqui. E como diz aquele hino conhecido,
você deve conhecer: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. No entanto, a nossa vida, mesmo aqui, deve ser condizente com o reino ao qual fazemos parte, com o reino de Jesus. Afinal, nós temos um rei que tem já nos falado sobre esse reino, tem falado como é a vida nesse reino, e nós devemos viver em conformidade com a nossa verdadeira pátria, da onde nós fazemos parte. Veja, até aqui, nós oramos ao nosso Pai, nós oramos ao Deus Santo, nós oramos ao nosso Rei e clamamos para que a sua vida seja vista, para que pessoas possam ver e reconhecer Ele nesse mundo, que tudo, quem Ele é, possa fazer resplandecer através da nossa vida. E além disso, nós oramos ao Deus que tem todo o controle nas suas mãos, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que sabe as coisas muito melhor do que nós. E nós oramos então ao Deus a quem nós podemos nos submeter. Versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pedido aqui para que os propósitos, para que os desígnios do Senhor, eles se cumpram em nossas vidas. Assim como no céu Ele controla tudo. E que neste mundo, apesar da loucura, apesar do pecado que está à nossa volta, que nós possamos ver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, que nós possamos ver Ele atuando nesse mundo e que sempre possamos nos submeter a Ele, a todos os seus desígnios, a todos os seus propósitos. Nossas orações, elas são destinadas, nós estamos falando ao Deus que tem tudo em suas mãos. Que o Deus que dirige as nossas vidas, que cuida de nós, que dirige muito melhor do que nós mesmos podemos achar que cuidamos. E que por isso nós clamamos pela vontade dEle, sabendo que Ele fará muito melhor do que nós. Note que se nós não entendermos quem Ele é, nossa oração, ela tem o perigo de se tornar pobre, de se tornar egocêntrica. No entanto, sabendo quem Ele é, podemos ir a Ele, sabendo o que e a quem pedir. Sabendo que estamos orando ao Deus que nos conhece muito bem, o Deus que sabe todas as coisas, o verdadeiro Rei, e que tem o universo nas suas mãos. Quando entendemos quem Ele é, nós sabemos seus planos, seus propósitos, passamos a entender sobre o que realmente devemos orar, sobre esse mundo, sobre as nossas vidas. Afinal, passamos a compreender qual é, de fato, a maior necessidade das pessoas, a nossa maior necessidade. E por isso, precisamos focar na sua pessoa em nossas orações, sabendo a quem realmente nós estamos orando. Pense na seguinte situação. Você foi convidado para escrever uma carta. Uma carta para animar uma pessoa durante a pandemia. Só que você não conhece essa pessoa. Você vai escrever para animar, mas você não conhece quem que é realmente a pessoa, quem vai receber aquela carta. De maneira lógica, você não vai escrever ali detalhes, porque você não conhece a pessoa, mas você vai escrever de maneira geral. Mas, diferente disso, quando nós oramos ao nosso Pai, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos a quem nós temos ido, sabemos com quem estamos falando, sabemos quem Ele é, o que Ele faz nesse mundo, e por isso nós vamos a Ele, e por isso nós entregamos as nossas vidas a Ele. E isso faz todo sentido, porque nós o conhecemos, sabemos quem Ele é, temos um relacionamento com Ele.
E a esse Deus, ao nosso Pai, ao Deus Santo, ao verdadeiro Rei, ao Deus que tem tudo em suas mãos, é que nós temos levado as nossas orações. Veja, esse é o primeiro ensino que nós temos, que a nossa oração, ela deve ser focada na pessoa de Deus, no Deus que nós conhecemos, no Deus que nós nos relacionamos, no Deus Santo, no verdadeiro Rei que tem tudo em suas mãos. Lembre que você deve focar na pessoa de Deus, no Deus que você realmente conhece, no Deus que você se relaciona com Ele, no Deus que te conhece o mais íntimo do seu coração. E Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe o que você realmente precisa. E você também sabe. Nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos amar mais. Precisamos ser assim como Ele é. E sabendo disso, tendo esse relacionamento, isso transforma as nossas orações. Nas nossas orações, o primeiro ensino que Jesus nos deixa através desse modelo é que precisamos focar na pessoa de Deus. E um segundo ensino que nós vemos através do versículo 11 é que a nossa oração, ela deve estar focada no cuidado de Deus. Temos um Pai que Ele se relaciona conosco, como vimos essa tão grande, tão bela verdade, um Pai que nós sabemos quem é, sabemos seus propósitos nesse mundo. No entanto, nós vivemos em um mundo cheio de dificuldades reais. E, fora a pandemia, nós temos vivido consequências de tudo que tem acontecido da pandemia. Temos visto tantas cenas de pessoas sem ter o que comer, sem ter o alimento. Pessoas passando necessidade, sem ter arroz, feijão em suas casas. E aqui nesse trecho, no versículo 11, Jesus nos ensina a pedir pelo sustento diário. E o pão que Ele fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão, ele é o símbolo do alimento. E isso é algo que nós vemos desde o Antigo Testamento. E Jesus está aqui ensinando seus discípulos a focarem no cuidado de Deus por suas vidas, sabendo que é um Deus que não deixa de cuidar dos seus. E olhe as verdades que Ele nos traz nesse trecho. Nós somos ensinados a pedir e confiar no sustento que Deus nos dá e nos providencia diariamente. Diariamente, Deus providencia o alimento. A cada dia Ele dá o pão, e esta é uma verdade, porque através desse modelo de oração que nós estamos vendo aqui, o pedido é pelo alimento que dia a dia chega à mesa. E crentes, nós sabemos dessa verdade. Salmo 37, 25, você deve conhecer. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi aqui, olhando nos seus anos de vida, ele diz que nunca viu um filho de Deus a mendigar o pão, mas ele estava vendo que o Senhor estava sempre providenciando sustento para os seus filhos. Lembre do povo de Israel, eles recebiam o maná, caía do céu, e dia a dia Deus estava provendo as suas necessidades. E esta é uma grande verdade que nós temos, um Deus que prometeu que cuidaria das nossas necessidades sempre. Um Deus que cuida. Nós vemos isso, nós sabemos disso. E outra verdade que nós vemos através aqui desse verso, somos levados a viver confiando que Deus sempre sustentará, olhando para o hoje sem viver em ansiedade. Muitas vezes nós nos preocupamos.
Será que teremos com que nos alimentar? Será que amanhã vou ter o sustento? Será que na semana que vem eu vou ter o sustento? Como será esse mês? Será que eu vou conseguir ir no mercado nesse mês? Mas note que Jesus aqui ele está ensinando sobre oração para aqueles que já o conhecem e que sabem do seu cuidado em suas vidas. E por isso, nós não precisamos nos preocupar, nós que conhecemos a Ele, que nos relacionamos com Ele, nós não precisamos nos preocupar, sabendo que dia a dia Ele providencia. Um pouco mais para frente, Jesus ensinando sobre ansiedade, Mateus também, capítulo 6, verso 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E um pouco antes, versos 31 e 32, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, olha aí, sabe que necessitais de todas elas. Veja que nós não precisamos andar ansiosos, porque Deus sabe o que precisamos e sabendo, Ele supre cada uma de nossas necessidades. Não precisamos nos preocupar com amanhã, afinal, Ele está no controle de todas as coisas e Ele supre as nossas necessidades. Seja o pão que nós precisamos para o alimento, seja nossas necessidades de higiene, seja nossas necessidades no cuidado com nossa família, no cuidado com nossa casa, seja as nossas necessidades de relacionamento. Ele providencia, Ele dá maneiras para suprir tudo, e Ele cuida, e Ele nos oferece o seu cuidado dia a dia. E esse é o nosso Pai, que nos conhece e sabe muito bem o que precisamos. E eu digo, Ele sabe muito bem, muito melhor do que nós mesmos sabemos. Muitas vezes, nós oramos com foco no nosso checklist de desejos. Deus tem suprido cada uma de nossas necessidades, mas nós pegamos o checklist e vamos lá. Casa nova, carro novo, um salário maior, umas viagens mais legais. Senhor, faz isso por mim. Alguns motivos, eles são necessários. Eu não tiro a validade disso, que muitas vezes precisamos dessas coisas. Mas também, eu não tiro a validade que muitas vezes nós não precisamos e nós oramos por coisas que vão muito mais agradar o nosso coração do que honrar, glorificar ao Senhor ou suprir uma necessidade real que nós temos. Muitas vezes, o salário não é suficiente porque nós não gastamos com a responsabilidade e a sabedoria que Ele nos deu. Muitas vezes, a casa não está boa o suficiente, o tamanho adequado, porque nós não estamos entendendo que Deus nos deu aquele local, naquele momento, sabendo que aquilo seria uma resposta da nossa necessidade naquele momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes queremos um outro carro, não porque o nosso não está suprindo a necessidade, mas porque nós olhamos do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso parente, que o carro é melhor, é mais novo. E por isso, Senhor, me dê um carro novo. Mas Deus, Ele promete que Ele não vai nos deixar de cuidar de nós. Ele está falando, eu estou aqui, cuidando de tudo o que você precisa. Muitos dos irmãos aqui estavam orando pelo missionário Caio lá do PV.
E durante o tempo que ele ficou internado, e um dos pedidos de oração nos dias que ele estava internado, ficou na minha mente. E fomos orar por um medicamento que ele precisava. Um medicamento muito difícil do SUS usar, pela ser um medicamento muito caro. Mas era uma necessidade do momento. Nós oramos. E Deus, vendo ali aquela necessidade, Ele respondeu graciosamente às nossas orações e o medicamento chegou. Só que o foco não estava no Caio. O foco não estava em quantas pessoas estavam orando, não estava em como nós estávamos orando, mas o foco estava em Deus, que supre cada uma de nossas necessidades. Um Deus que em momento algum deixa de cuidar dos seus. Podemos ter foco em tantas coisas que nós queremos. No entanto, as nossas orações precisamos focar no cuidado de Deus. A nossa oração deve estar focada que Deus está cuidando das nossas vidas. E além de focar na pessoa de Deus, além de focar no cuidado de Deus, nós vemos um último ensino no texto, que a nossa oração, ela deve estar focada no perdão de Deus, versos 12 e 13. E aqui você está lendo aqui nesse verso, e perdoa as nossas dívidas. Se você for no texto paralelo do evangelista Lucas, Lucas vai escrever, e perdoa os nossos pecados. Mesmo que Mateus esteja aqui usando o termo dívida, ele está se referindo a pecados, a transgressões, a faltas que nós cometemos contra Deus, contra o santo Deus. E ele está pegando essa ideia de dívidas aí, pegando uma ideia da doutrina judaica, onde os pecados são dívidas contra Deus. Mateus pega essa ideia aqui de dívidas e mostra como os homens têm coisas a resolver com Deus pelos seus pecados que cometem contra Ele. E algo que precisa ficar claro aqui, que não se refere ao perdão de dívida pelo pecado, o pecado herdado em Adão. Afinal, esse perdão, ele é obtido pela fé em Jesus, através de colocarmos a fé no sacrifício de Cristo, no Cristo, que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário por nós. Mas aqui estamos falando no perdão de pecados dos nossos atos pecaminosos, daqueles atos pecaminosos que quebram a nossa comunhão com Deus. E veja só, um pedido de perdão ao Senhor, ele ocorre, aí no versículo 12 nós vemos, assim ou da mesma forma em que temos perdoado aos nossos devedores. Como nós perdoamos a falta dos nossos irmãos, assim nós pedimos perdão, nós focamos e cremos que da mesma forma o Senhor nos perdoará. Como filhos de Deus, como tendo o seu Espírito em nossas vidas, refletindo o seu caráter através de nós, não devemos viver em desunião, em coisas que quebram a nossa comunhão uns com os outros. Devemos ir e pedir perdão aos nossos irmãos, sempre que algo estiver falho. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Os rabinos, eles ordenavam perdoar até 3 vezes. E aqui Pedro achando que seria o máximo. Nossa, vou perdoar até 7. Mas Jesus vem com um princípio, mostrando que ele deveria perdoar até perder a conta. Deveria sempre perdoar, sempre agir dessa maneira. E dessa forma, sempre perdoar, saber que o perdão de Deus também é sim
que Deus também sempre perdoa quando vamos a Ele. 1 João 1,9, você deve conhecer esse texto, lembrar de cor até. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um Deus que nos perdoa e nos limpa. Vamos a Ele e temos a certeza do seu perdão, da sua purificação e ficamos novamente limpos, a comunhão é restaurada. Nossas orações devem refletir isso, devem ter esse foco. Lembrar que estamos indo, pedindo perdão ao Deus que perdoa quando vamos a Ele arrependidos. Mas preste atenção nos versos 14 e 15. Aqui de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha aí, parece no começo uma condição. Então, se nós perdoamos, Deus nos perdoa. Mas o ponto aqui e podemos ver isso em todas a Escritura, é que somente o povo da graça, somente o povo de Deus sabe agir com graça. Somente quem foi perdoado é que sabe e procura de fato o perdão. Afinal, quem não perdoa o outro continua em pecado e não vai procurar o perdão de Deus. E este princípio é o que vemos em 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não há como amar a Deus sem amar os irmãos. Amar o próximo é algo condicional do nosso amor a Deus. E ele diz para nós amarmos, agir como ele agiu, isso inclui o perdão, tendo a certeza também que ele nos perdoa. Perdão faz parte do nosso amor. E vamos nessa verdade, refletindo essa verdade. E o texto continua aqui, e há um pedido enfático aqui dentro do perdão, que ele nos dê força para não cair em tentação, ou seja, nas ciladas do inimigo. Para que não possamos ir nas ciladas do inimigo, para que não possamos ir aonde o nosso coração enganoso quer nos levar, mas que possamos ter a força dele no livramento de todo mal. Ou seja, nós sabemos que Deus perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas quando vamos a Ele. Mas o pedido aqui é sobre desejar viver em santidade, livre de desonrar, desagradar o Senhor, e assim não precisar vir a Ele pedir perdão pelos pecados. Pense quantas vezes nós precisamos ir ao Senhor arrependidos e pedir perdão a Ele por fazer coisas erradas, por estar em desunião com os nossos irmãos. Às vezes vamos vamos outra, vamos mais outra, pela mesma coisa. Mas quando vamos, Ele nos perdoa. Sempre quando vamos arrependido. Mas nosso desejo deve ser de viver em santidade e não pecar. Não quebrar essa comunhão com Deus. Precisamos lembrar disso, de ser guardados do mal, para que a nossa comunhão ela não venha a sofrer interrupções. Também não esquecer que quando vamos a Deus, Ele nos perdoa, que Ele oferece perdão diante de nossas falhas. E precisamos agir assim como Ele age conosco. A nossa oração, ela deve ser focada no Deus que nos perdoa. Deve ser focada no perdão de Deus. Note esses 3 ensinos que nós vimos nessa noite. 3 ensinos de Jesus. Através desse modelo de oração, nossa oração deve ser focada na pessoa de Deus. Nossa oração deve ser focada no cuidado de Deus. E nossa oração deve ser focada no perdão de Deus. Veja que em tudo isso, orar não é passar informação a Deus.
Afinal, estamos falando do Deus que conhece a nossa vida. Não é tentar manipulá-lo, fazer as coisas da nossa vontade. Afinal, Ele sabe o que precisamos, muito mais do que nós. Não é falar o que nós queremos. Afinal, Ele conhece o mais íntimo das nossas vidas e Ele sabe muito melhor o que fazer do que nós. Não é despejar a nossa vontade. Mas nós oramos, porque através da oração, nós adoramos a Deus. Nós oramos porque precisamos de Deus diariamente, e a oração é o reflexo disso. Nós oramos porque através da oração, nós apresentamos as nossas necessidades com fé e submissão. Ele sabe as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração, mas Ele deseja que nós vamos a Ele de maneira confiante, de maneira submissa à sua vontade. Nós oramos porque é quando nós alinhamos nossa vontade com a vontade de Deus. Nós oramos porque é um momento que nós estamos tendo ali contato direto com o nosso Pai. Nós oramos porque é quando nós glorificamos ao nosso Supremo Deus. Porque é quando os nossos olhos estão fixos na eternidade. Queridos, a oração só faz sentido quando ela começa com Deus, quando Ele é honrado, quando o foco está nele, quando Ele é considerado em primeiro lugar. E por isso, a oração termina aqui com um grito de louvor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois de ver que tudo é dele, que a nossa vida é dele, que o poder é dele, e nada menos do que lhe retribuir o louvor, a honra, a glória por tudo que Ele tem feito a nós. Sabendo disso, seria muito ilógico não retribuir ao que Ele tem feito, ao cuidado dEle, à pessoa dEle em nossas vidas, ao cuidado, ao perdão dEle em nós. Veja que a oração, ela tira o foco da nossa capacidade e ela coloca nosso foco na eternidade, no que é eterno, na pessoa eterna de Deus, no cuidado eterno de Deus, no perdão eterno de Deus. A oração, ela tem a ver com Ele e com o que Ele tem feito em nossas vidas. E sabendo disso, nós precisamos ir a Ele, nós precisamos orar, saber a quem estamos orando, saber quem é esse Deus, o Deus Santo, o verdadeiro Rei, que cuida, que tem tudo em suas mãos, que nos perdoa. Ir a Ele em santidade, em fé, submissão, amor, arrependimento, com uma vida longe do pecado. E olhando para esse modelo aqui de oração, esse modelo que Jesus nos ensina, que possamos sempre lembrar que as nossas orações, elas têm tudo a ver com a eternidade, têm tudo a ver com o nosso Pai Celeste e com o que Ele tem feito em nossas vidas. A oração não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com o que é eterno, tem a ver com o nosso Deus, e precisamos focar nele e com o que Ele tem feito em nossas vidas. Que olhando para essa oração de Jesus, que olhando para esse modelo aqui que nós temos de oração, que possamos sempre ir a Ele da maneira correta. Como nós já vimos sobre oração na outra mensagem, vemos ali o ensino sobre oração, onde deve estar o nosso foco da oração, a nossa motivação da oração. E agora vem desse modelo, que possamos sempre orar da maneira correta, focando na pessoa de Jesus, focando no seu cuidado, focando no seu perdão, focando de fato no que é eterno. E se você está junto conosco nessa noite e ainda não tem um relacionamento com esse Deus que Ele é o Pai de todos aqueles que nele colocam a confiança. Se você ainda não tem um relacionamento com Ele, você pode ter esse relacionamento. E nós queremos lhe falar sobre esse Pai. Nós queremos lhe falar sobre esse Pai que cuida.
esse Pai que perdoa o seu pecado. Todos nós nascemos pecadores, mas temos um Deus que através de Cristo Jesus perdoa os nossos pecados. Perdoa o nosso pecado herdado lá em Adão. Nós queremos lhe explicar melhor sobre isso, queremos falar sobre esse Deus, esse Pai que ama os seus filhos e se relaciona com seus filhos. E se você quer saber mais sobre isso, o WhatsApp está aparecendo aí. Entre em contato conosco, fale conosco, mande lá, eu quero saber sobre esse Deus. E nós teremos a maior alegria, o maior prazer em lhe explicar sobre quem é esse Deus. E crentes, vamos orar focados nesse Deus santo, nesse Rei que tem tudo em suas mãos, na sua pessoa, no seu cuidado e nesse Deus que perdoa os nossos pecados. Quero encerrar nesse momento orando mais uma vez com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos juntos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, orando aqui ao Senhor, nós lhe pedimos, ó Pai, ensina-nos a orar, que possamos, ó Pai, sempre focar no Senhor, no que é eterno em nossas orações. E por isso nós clamamos, por isso ensina-nos a orar. Somos pecadores, somos falhos, somos dependentes do Senhor, ó Pai. E dependemos em tudo do Senhor em nossas vidas. Cuide de nós, ó Pai. O Senhor é o Deus Santo, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que cuida tão bem de nós, ó Pai. Um Deus que se preocupa conosco, se preocupa com o nosso dia a dia, ó Deus. E por isso nós lhe pedimos, ensina-nos a orar. E também nós pedimos, ó Pai, nesse momento, cuide da nossa semana, que possamos dedicar tempo em oração na nossa semana e que, ó Pai, possamos focar em todo o tempo no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que você tenha uma boa semana guardada pelo Senhor e se lembre, quarta-feira, 19h30, coloque o despertador aí. Venha junto, vamos orar juntos. Nós vimos sobre oração agora e vamos juntos colocar em prática e juntos orar ao nosso Deus, sabendo que é o Deus que cuida de nós e vamos apresentar as nossas necessidades, o que temos passado e sabendo que Ele responderá, porque é o Deus que cuida das nossas necessidades e que faz muito melhor do que nós achamos, que é o Deus que opera segundo a sua vontade, segundo o seu querer, sua vontade que é perfeita, que é agradável. Lembre disso e venha junto conosco, quarta-feira, 19h30, vamos juntos nos reunir para orar. Que Deus nos abençoe, uma semana guardada pelo Senhor.